Nesse vídeo, nós vamos conhecer algumas obras literárias de ficção e também alguns quadrinhos em língua portuguesa que tem como temática os vikings. Olá! Estamos aqui para mais um episódio da série Livros e Leituras do Neve, trazendo quais são aquelas leituras mais aprofundadas e também as leituras de obras literárias e de quadrinhos, ou seja, tudo quanto envolve esse grande universo da leitura e da literatura, tendo como tema a era viking, os nórdicos e, claro, as aventuras desses bravos navegadores, os vikings. E por falar neles, nesses bravos senhores do mar, destemidos, e tantos outros epítetos que eles receberam, desde o romantismo vitoriano lá no século XIX, quando a figura do viking destemido, do viking navegador, explorador, intrépido, começa a aparecer em poemas, em romances, em novelas, em contos de muitas línguas, seja em inglês, francês, as línguas da Escandinávia. Esse novo personagem que vai despontar lá no romantismo vitoriano, né, quando a gente trata ali da Grã-Bretanha, mas que o vitorianismo deixou influências em muitos outros locais, essa figura vai se popularizando, ora aparece mais, ora aparece menos, mas nós estamos em pleno século XXI e ainda hoje a figura dos nórdicos, a figura do viking enquanto guerreiro, enquanto navegador, ainda está atraindo a atenção. Se hoje nós fôssemos catalogar e reunir todas as obras nas mais diversas línguas que vão trazer a temática da era viking, a temática dos nórdicos, a temática do viking navegador, nós conseguiríamos formar uma biblioteca muito grande, só reunindo essas obras. Mas hoje nós vamos apresentar para vocês que querem conhecer esse outro lado, como é que está o viking na literatura, como é que a literatura está representando os nórdicos, as batalhas, as navegações, alguns personagens mitológicos, como é que a literatura está apresentando isso? Então, nesse programa número 2 da série Livros e Leituras do Neve, nós vamos apresentar esse personagem na literatura contemporânea. Vamos deixar o século XIX de lado, né? Porque aí o povo fica falando que que o Neve só vive de antigamente, então vamos falar do presente. Então, em língua portuguesa, para você que ainda não conhece, que quer, mas que gosta de ler, que gosta de conhecer, nós vamos apresentar a obra de um escritor brasileiro muitíssimo interessante que vai apresentar a temática dos vikings lá, dos nórdicos, dos guerreiros nórdicos, que são as obras do escritor brasileiro Eduardo Cassi. E o Eduardo Cassi escreveu esse livro aqui, ó, Berserker, tá? Depois na descrição do vídeo vocês vão encontrar locais onde vocês podem adquirir os livros, não só esse aqui, como também os outros que serão apresentados ao longo desse vídeo. Então o Cassi escreveu esse livro aqui, que vai apresentar para o leitor, né, com algumas pitadas de humor muito interessantes, esse universo aqui
dos guerreiros, né, dos nórdicos, e ele aqui nesse livro vai apresentar uma personagem feminina, a Sig, que é muito interessante, que ela cativa também o público feminino. Porque não é só o público masculino que gosta desse universo. O público feminino também se faz presente nessas leituras aqui. Então, o Cassi consegue pegar todo esse universo, trazer essas pitadas divertidas de humor pra gente nesse livro aqui. E aí você chegou e acabou, acabei de ler o livro do Cassi e agora tô órfão de livro. Não, não está, porque logo em seguida o mesmo Eduardo Cassi escreveu Nidhogg, um outro romance que é a sequência de Berserk. Então não dá para ficar órfão quando acaba esse, porque logo em seguida vem esse. E aqui é sequencial. Nidhogg é a sequência que ele lembram da personagem feminina que aparece nesse romance. Essa aqui vai apresentar as aventuras do neto dela. Então continua a história assim dessa família. E para quem assistiu e gostou da série Vikings, vai com certeza absoluta literalmente devorar os livros do Eduardo Cassi, que são escritos em língua portuguesa e são bem fáceis de serem encontrados. E dando sequência, as obras literárias contemporâneas que têm como temática a Era Viking, as viagens e as pilhagens vikings, nós vamos ter uma série de 13 livros. Sim, são 13 livros que foram publicados aqui no Brasil, que foram escritos pelo Bernard Cornwell, que também depois deu origem, né, esses 13 livros, à série The Last Kingdom, O Último Reino. E o primeiro livro é esse aqui, que tem por título O Último Reino, que vai tratar da série de questões, né, complexidade de personagens, de episódios e de cotidiano, que mostra que o autor aqui fez uma pesquisa extensa sobre esse cotidiano dos invasores, dessas invasões, dessas guerras e tudo mais. E ele vai apresentar ao longo de 13 volumes, que ainda estão todos à venda aqui no Brasil, pela editora que os publicou. Lá nos comentários vocês vão encontrar tudo isso. E esse livro aqui, ele traz momentos épicos, né, muito grande, como, por exemplo, o clímax do romance é quando o personagem principal vai travar uma batalha e o autor vai usar 7 páginas, no caso da tradução brasileira, para descrever toda essa batalha. Então, reparem que é um relato muito minucioso, né, de como é que se deu essas conquistas, essas guerras e essa expansão. Então aqui, para quem também quer se aventurar, tá aqui a série de 13 volumes do Último Reino. E dando sequência também para autores estrangeiros, nós temos esse livro aqui que deu origem ao filme O 13º Guerreiro, de autoria do Michael Crichton, Devoradores de Mortos, não é? O Michael Crichton é autor do livro Parque dos Dinossauros, que também deu origem ao filme. E esse livro aqui, que é um relato, né, bem interessante, uma narrativa que o Michael Crichton construiu, e ele constrói a sua narrativa baseada em outras 2 narrativas,
que é o relato do viajante de origem árabe Ibn Fadlan e o épico Beowulf, né? Então, o Michael Crichton vai misturar, né, mesclar, se apropriar dessas duas outras narrativas para construir a sua própria narrativa, mostrando aí muita criatividade e conhecimento das obras, que ele mescla esses dois relatos, tanto o viajante árabe, que conheceu escandinavos, né, conheceu esses intrépidos homens vindos lá do norte, com esse poema que é o Beowulf. O filme também, que saiu da narrativa aqui, é também muito interessante, e muitos escandinavos, e esse acaba sendo o filme preferido de muitos escandinavistas, mundo afora, né? Por verem esse casamento dessas duas narrativas, uma direção competente da filmografia, baseados num livro também extremamente interessante que vale a leitura. E ainda, dando continuidade a essa temática, a gente não pode deixar os vikings de fora da famosa arte sequencial, ou seja, os quadrinhos. E eles também se fazem presente desde muito tempo, bem mais de 60 anos, que os nórdicos, os vikings, esses intrépidos homens, vão também estar nos quadrinhos. E nós temos duas produções nacionais, mais uma vez, Eduardo Cassi, que agora não aparece enquanto escritor, enquanto romancista, mas como roteirista, com desenhos de Carlos Seco. Ele vai nesse primeiro quadrinho aqui, Vikings, Noite em Valhalla, que é um quadrinho muito interessante, que vai apresentar toda essa questão da batalha, da guerra, e aí a narrativa, né, o roteiro e todos os desenhos que vão aparecer nesse quadrinho são observados, né, por duas personagens bem interessantes, que são dois corvos. E aí, será que Hugo e Munin vieram passear no quadrinho roteirizado pelo Eduardo Cassi e desenhado pelo Carlos Seco? Vale a pena a leitura desse quadrinho aqui, bem emocionante. Ainda na trilha dos quadrinhos, mais uma vez a gente traz a dupla Cassi e Seco, nesse outro quadrinho, Vikings, Morte ao Troll, onde o Carlos Seco vai fazer os desenhos, o Eduardo Cassi vai fazer o roteiro, que é bem interessante, que a história, você acha que você tá lendo lá, clima fantástico, tudo, de repente dá uma tremenda reviravolta. Vale a leitura. E é também muito interessante observar aqui o que o Carlos Seco faz, né, com a sua arte. No momento presente, os desenhos são feitos a nanquim, bem fortes, né? Aquele contraste. E quando é a memorização, contando episódios que aconteceu no passado, os desenhos já vão receber uma tonalidade mais cinza, mais claro, levando também o leitor, muito bem conduzidos por esse roteiro, a ter essa diferenciação de quando se trata do presente e de quando se é uma memorização. Também está aqui mais um trabalho em língua portuguesa, e não só em língua portuguesa, por autores brasileiros. E aí nós temos essa coleção, que foi Northlanders, que foi traduzida aqui no Brasil com dois nomes, Nórdicos e Vikings. Então, a editora
que publicou com essas duas denominações, né? Esses quadrinhos aqui, que são roteirizados pelo Brian Wood e são exemplarmente desenhados pelo grande desenhista que fez, que é o Leandro Fernandes, que fez os desenhos. Então nós temos essas duas e temos essa que aqui no Brasil acabou recebendo o título de A Viúva do Inverno, mas que em inglês recebe o nome da viúva da praga ou da viúva da peste. Aí cabem as duas traduções que também vão trazer essa temática dos nórdicos, do viking, e também essa ida para o leste europeu desses nórdicos, né, que vão estar apresentados nessa coleção aqui, que também vale muito a pena a leitura. Então, espero que vocês tenham gostado das sugestões. Todos os títulos vão estar nos comentários e também onde é que você pode encontrar para comprar cada um deles. Então, agradecemos muito. Se você ainda não se inscreveu no canal, vá lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, dê o seu like pra gente e a gente se vê no próximo episódio de Livros e Leituras do Neve. Muito obrigada, tchau e até a próxima!